Fala, minha rapaziada do MMA Benevolente, trazendo um videozinho aí a mais aí na semana. Qual a ideia? Não tem UFC esse final de semana, tem uma luta aí de boxe. Rico Verhoeven contra Alexander Usyk, que eu tô animado, mas tirando isso não tem luta. Tem o evento do Moicano também, né? O evento do Moicano maneiro. Mas como eu não conheço a galera, não adianta eu ficar fazendo análise aqui. Mas enfim, trazer um videozinho aí de resenha, né? Falar um pouquinho aí do retorno mais do Conor McGregor, falar de um assunto aí do Caio Borralho que eu queria comentar também. E aproveitando, falar dessa luta, brevemente dessa luta de boxe aí que vai rolar. Começando aqui pelo Caio Borralho, que o que acontece? Eu assisti a entrevista dele pro Laerte esse dia, e isso me preocupou bastante, porque eu sou fã do Caio, mas eu tô com a raiva dele descomunal pelo seguinte, cara. Na entrevista eu vi ele cogitando. O Caio, ele é conhecido pela maior virtude dele ser justamente o QI de luta, né? É um cara que não é o melhor striker da categoria dele, não é o melhor grappler, não é o melhor wrestler, não é o melhor em nada. Ele é teoricamente o cara que se adapta ali a luta e dá um jeito de ganhar. Tipo o que era o Georges St-Pierre, né? Se o cara é bom embaixo, o cara luta em pé. Se o cara é bom em pé, o cara põe pra baixo, enfim. Só que, cara, ele, não sei o que aconteceu com ele, cara. E ele também costuma ser muito franco, muito realista em relação às coisas e tal. Só que, pô, na entrevista que ele deu pro Laerte, ele se colocou na mesa para a próxima disputa de cinturão do Strickland. E tipo assim, ele falou com uma certa confiança, assim, não que ele seria o próximo, mas que com certeza ele tá na conversa, que eu fiquei assim, caralho, não é possível que ele tá vendo as coisas da mesma forma que eu. Por quê? Vamos lá. Cara, ele era 7-0 no UFC, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7-0 no UFC até perder pro Imavov. Porra, show de bola, cara. 7-0 no UFC. Aqui, decisão. Aí contra o Olesenchuk aqui, ele finalizou, beleza. Abus, decisão. Essa luta aqui dele foi a melhor luta dele no UFC, que foi o nocaute que ele deu no UFC Rio, tava lá. Essa aqui ele avisou que ia nocautear o Paul Craig, nocauteou, tirou onda, beleza. Aí, cara, ele pegou o Jared Cannonier, o UFC deu uma moral do caralho pra ele, que deu o Jared Cannonier na época, se não me engano era 7º, que era uma luta muito favorável pra ele. Era o cara mais velho do ranking ali. Lógico, o Jared Cannonier sempre foi um cara muito duro, mas na época ele já tinha 42 anos quando eles lutaram. E o Caio ganhou a luta por decisão. Ganhou bem a luta, mas por decisão. Deu um knockdown ali no último round. Ele passou aperto durante alguns determinados momentos da luta. Era bem favorito também. Mas venceu. Show. Cara, o UFC foi e deu outra moral pra ele. Deu Nassourdine Imavov, que tava acima dele no ranking. Uma luta praticamente por title shot, um casamento bom pra ele. E cara, ele fez uma luta aí, cara. Pô, falar a verdade, burra. A verdade é essa. Na época, né, se falava muito do método de vitória, porque ia ter a luta do Fluff com The Reader, que acabou nem acontecendo. Mas se falava muito do método de vitória, que seriam semifinais. Quem ganhasse dos 4, no caso dos 4, os dois que ganhassem e convencer desses dois, quem ganhasse convencendo melhor, seria o possível próximo, né, da fila. No fim, resumo da ópera: o Caio perdeu pro Imavov, a luta do Fluff não aconteceu, o Fluff acabou lutando contra o Strickland, que ganhou dele e pulou a fila de todo mundo. E o Caio, cara, naquela ocasião, o melhor dos mundos seria o Caio ganhar bem, ganhar por nocaute, ganhar por finalização, por interrupção. Mas o segundo melhor dos mundos era o Caio ganhar independente do método. E o Caio não foi por esse caminho. O Caio preferiu fazer uma luta em pé ali, buscar um lutão, um nocaute. Em vez disso, ele fez uma luta em pé morna, porque em nenhum momento pareceu que nenhum dos dois ia nocautear. Foi aquela luta de 5 rounds ali de trocação.
que não entreteu e ele ainda assim perdeu. E me impressiona porque assim, um cara que tem o QI de luta como o principal artifício do jogo, o cara não pode perder uma luta do jeito que ele perdeu, cara. Uma coisa ele pega ali, ele resolve trocar, levar uma mão do Imavov e caiu babando. Acontece. Arriscou ali, beleza. Agora, o cara, ele viu que ele levou a pior no primeiro round, no segundo round. Ali, se ele perde o terceiro, ele não tem como mais ganhar por decisão. Será que não era o momento dele reformular? Pensar, olha só, tá dando ruim essa porra aqui. Vou ter que dar um aqui de Nurmagomedov, botar o cara pra baixo e garantir esses próximos 3 rounds. Porque na trocação eu não tô conseguindo, vou fazer o quê? Dos 2 primeiros rounds o cara se mostrou superior a mim na trocação. No terceiro, quarto, quinto round eu vou transcender? Não faz sentido. E cara, ele foi, né? Se eu não me engano foi 4-1 a decisão do juiz. Deixa eu ver. Foi, porra. Se eu não me engano eu pontuei 4-1, tá? Eu acho que teve um juiz que pontuou 3-2 e outros 2 pontuaram 4-1 ou algo desse gênero aí. A questão é que ele não se mostrou inteligente nessa luta de maneira alguma. Assim, e isso, pô, deu uma arrefecida pro lado dele. Na sequência, o UFC vai dar o Renier de Ridder pro cara, que teoricamente é um custo-benefício muito bom também. Ele vai e ganha a luta por decisão sem entreter ninguém. Também ganhou bem, ganhou, mas sem entreter ninguém. Tá com a costela quebrada e tudo mais. Cara, ele não pode cair nessa de achar que, pô, ele é o único que luta machucado, ele é o único que, pô, aceita a luta, não sei. Mano, todo mundo tá sujeito a isso. Todo mundo aí, você vê, pô, o Jean Silva nocauteou o Drew Dober, cara, com a mão quebrada, pô. Então assim, não adianta, ele é do mundo da luta. Eu tô falando isso porque ele é um cara que entende, ele conhece, ele sabe que ele não é unanimidade. E eu não sei por que ele tá falando dessa forma, eu não sei por que, eu não sei se ele acredita mesmo nisso. Se ele estiver acreditando, na minha concepção não faz sentido. E se ele tá fazendo um personagem também não faz sentido. Por isso que eu tô falando com tanta indignação, porque ele ganhou por decisão do The Ridder e ele agora tá achando que ele tá bem na foto, cara. Ele não tá bem na foto, cara. Ele aqui recebeu o Cannonier de mão beijada, não ganhou da melhor maneira possível. Aí deram um Imavov, tipo assim, vai lá, agora mostra aqui você veio, né? Perdeu da maneira aí que eu disse. Aí deram o The Ridder, ele ganhou. Mas cara, ele não fez por merecer, cara. Não fez mesmo por merecer. Se você parar pra ver aí, o Imavov obviamente tá muito na frente dele, porque ganhou dele. E tem uma rivalidade muito mais concreta com o Strickland. Perdeu a primeira luta, os dois não se gostam. O Strickland fala merda dele, o Strickland considera ele o próximo da lista. E o Caio, nessa entrevista pro Laerte, ele simplesmente falou que o público vai preferir e vai querer ver ele contra o Strickland, porque eles são amigos, eles se respeitam. E por isso o público vai querer ver. Isso não faz o menor sentido. Desde quando briga de amigo que se respeita vende alguma coisa? O que já aconteceu é briga de ex-amigos, né? Amigos que pô, igual o TJ Dillashaw contra o Dominic Cruz lá, contra o Cody Garbrandt. Na época os dois treinavam juntos, eram amigos. Aí, pô, tiveram uma treta lá, passaram a se desgostar, viraram inimigos mortais, e aí houve a luta deles. Isso aí, beleza, isso aí vai vender de fato. Agora não, o cara é muito meu amigo, e nós vamos continuar amigão. Nós vamos lutar, nós vamos ficar ali 2 meses ali, meio assim. Aí depois da luta a gente vai voltar a ser amigo do mesmo jeito. Isso vai vender o quê? Isso vai vender o quê? Ainda mais pra um cara que pô, ganha a maioria da luta dele por decisão. E perdeu pro cara que muito provavelmente vai ser o próximo. Tipo assim, o fato dele realmente achar que ele tem o mérito de ser o próximo, isso me incomodou. A verdade é essa. Isso me incomodou. Se é de verdade que ele acredita que ele tem condição de ser o próximo, isso me incomodou. Se ele vira e fala, pô,
O Nassourdine é o próximo, me venceu. Mas se o UFC quiser, obviamente eu vou estar pronto. Eu acho que eu tenho um jogo melhor para ganhar do Strickland do que o Imavov. O Imavov já perdeu por Strickland uma vez e o Strickland foi muito superior a ele na luta. Então, o UFC deveria colocar eu, porque eu vou apresentar algo diferente do que o Imavov já apresentou. Aí beleza, isso tudo aí tá num caminho bem mais coerente. Agora ele realmente falar que ele tem mérito para ser o próximo, não, desculpa, não tem. Não tem. E isso me incomodou um pouquinho, porque eu gosto do Caio, obviamente eu torço muito para ele. Ele é a nossa esperança no peso médio, que no momento é a nossa categoria mais debilitada de brasileiro, né? E assim, eu não sei por que ele tá tão deturpado assim, definitivamente. Eu espero ver esse Caio inteligente aí para a próxima luta dele, seja aí contra o Dricos, que eu não acredito mais que vai ser, seja contra quem for. Espero um Caio inteligente, que de repente se o adversário dele for um cara bom em pé, ele bote para baixo e finalize. Se o cara for bom no chão, ele bate em pé no cara e nocauteie. Mas enfim, espero, né? Também espero uma breve disputa de cinturão aí pro Caio. Mas, dado o mérito, né? Já me prolonguei um pouquinho nisso. Agora vamos falar do nosso notório, do retorno de Conor McGregor. O cara aí, o primeiro duplo campeão do UFC. Cara, essa luta, que eu acho dessa luta? Cara, obviamente o Max Holloway é bem favorito, né, pelo tempo que o Conor ficou fora, pela idade dele agora, mas assim, realmente eu procurei entender nesses últimos dias o motivo do Conor McGregor ter aceitado essa luta, não ter instigado outro adversário. De repente o próprio Charles era mais favorável para ele, eu acredito, dado o momento. Mas ao mesmo tempo eu parei para pensar, cara, e ele é um cara que ele é muito bom com desafios, assim, que ele teoricamente não é o favorito e tal. Eu lembro porque nessa luta contra o Zé Aldo, cara, eu achava o Zé Aldo muito favorito nessa luta, achava ele muito favorito, e o Conor McGregor falava um caminhão de merda dele, eu ficava, caralho, o Aldo vai matar esse cara. Como é que o cara pode ter uma confiança dessa? Você imagina quando o cara estiver babando no chão e pô, ter passado essa vergonha de ter falado tudo que falou. O cara chegou lá e nocauteou o Zé Aldo com 13 segundos, né? Assim, é óbvio que, pô, essa luta aqui dele contra o Nate Diaz que ele perdeu, cara, isso aqui não era pra ele ter perdido. Só que assim, quando ele é favorito, quando ele é um cara, pô, no caso azarão, né? Quando ele é azarão, ele costuma ir muito melhor. Não sei se... Provavelmente ele é um cara que é muito competitivo, né? Deva ser pelo fato dele querer se provar, né? Deve ter aquele gás a mais. Porque quando ele perdeu essa luta pro Nate Diaz, que ele teoricamente não deveria perder, na sequência ele ganhou. E aqui ele embalou bem confiante. Ele deu um cacete no Ed Alvarez, assim, que foi a melhor performance dele. Aí contra o Floyd Mayweather, realmente era muito difícil ele vencer. Mas aí, cara, contra o Khabib aqui é uma exceção, né? Mas é porque realmente o Khabib, cara, pô, um dos melhores de todos os tempos. Aí ele voltou contra o Cerrone e deu um cacete. E essa luta aqui contra o Dustin Poirier, eu acho que ele também chegou pra essa luta sem aquela gana, sem aquela vontade. Por quê? Porque ele já tinha ganho do Dustin Poirier bem, né? Já tinha ganho bem, se eu não me engano, ele tinha nocauteado. Nocauteou o Dustin Poirier no primeiro round. Então assim, eu acho que ele chegou soberbo pra essa luta. E eu acho que se não fosse o pé dele quebrado nessa luta aqui, conhecendo o Conor McGregor, eu acho que ele venceria essa luta, entende? Então assim, eu acho que tudo depende da confiança dele e principalmente da motivação dele para a luta. Essa luta contra o Max Holloway, apesar dele ter ganho a primeira luta, ele sabe da dificuldade que é esse confronto, dado o momento que os dois vivem. Então assim,
ele sendo dado como azarão, desacreditado e tudo mais, eu acho que é a oportunidade perfeita dele, porra, ele canalizar ali e ganhar essa luta e pedir de repente o slam. Pô, imagina, cara. O cara pega, ganha do Max Holloway, independente da maneira que fosse ele ganhar, ele tem um passe livre aí pra pegar o microfone, pedir o slam. O slam, acredito que vai aceitar essa luta, porque é uma luta favorável pro slam de todas as formas possíveis. Imagina viver essa rivalidade de novo aí de Khabib contra McGregor de novo, com o discípulo do Khabib, né? Pô, ia ser do caralho. A verdade é essa. Pô, ia ser do caralho. E, cara, eu passei a acreditar nesse cenário. Ah, mas como que o Conor McGregor pode fazer isso? Como que o Conor McGregor pode ganhar? Cara, provando que ele parou no tempo, que ele não envelheceu e voltar daqui. Se o Conor McGregor voltar daqui, faz 6 anos. Faz. Mas eu acho que é a maneira que ele tem de ganhar. É ele voltar daqui. Como se nada disso tivesse acontecido e essa luta aqui fosse nessa data. Entende? Aí sim eu acho que o Conor McGregor tem chance de ganhar. Caso contrário, realmente o Max Holloway é bem mais rápido. Eu acho que o fator peso também pode ajudar o Conor, tá? Apesar do Max Holloway mais pesado ter mais punch, o Max Holloway é um cara muito leve, né? É um cara que, assim, óbvio que ele batia 66 magro, mas assim, ele nunca foi um cara que, pô, passou aperto ali, passou mal em pesagem, esse tipo de coisa. Sempre fez a carreira dele no 66, subiu para 70, para se aventurar mesmo, né? Porque ele é um cara que tá no UFC há muito, muito tempo. Então, assim, é natural o cara, depois de viver tanto assim na categoria, já lutou diversas vezes ali com o Volkanovski, com o Yair Rodrigues, Brian Ortega, aquela galera ali. Faz sentido ele querer novos ares. Mas é um cara que é um peso leve. Então, assim, ele de 77 quilos, ele não vai cortar muito peso. Eu não sei, tá? Mas acredito aí que ele deva pesar uns 80 quilos em off, 81, por aí. Ou seja, não vai cortar muito peso. Já o Conor McGregor vem muito pesado, né? Ultimamente. Ele é um cara que também lutou de 66 quilos. Só que ele é um cara aqui que, a partir dessa luta aqui contra o Nate Diaz, ele buscou um pouco esse 77, ele flertou com esses 77 quilos aí. A luta dele contra o Michael Chandler, que foi cancelada aqui inicialmente, era 77 quilos. Então, assim, o Conor tá bem mais parrudo e ele tá um tempo nessa já. Então, eu acho que ele tá mais habituado com o peso do que o Max Holloway para esse confronto. Isso eu acho que vai ser uma vantagem para ele. Uma das poucas vantagens que ele vai ter, definitivamente. Mas, enfim, na primeira luta dele ele foi grappler e conseguiu vencer. Acredito que ele vai querer fazer isso, né? Porque ele machucou o joelho. Que fique claro, que ele ganhou o primeiro round em pé. No segundo ele machucou o joelho e virou grappler. Não acredito que ele vai querer fazer isso para essa luta. Mas, cara, ele sendo o Conor McGregor e ele dando um jeito de vencer, mesmo que seja da mesma forma que o Charles venceu, vai ser um apelo do caralho pra ele lutar contra o Islam Makhachev. Isso é o que eu tenho pra dizer por enquanto dessa luta, né? Mais pra frente eu vou fazer o vídeo de palpite. Vamos ver até lá como é que vai se desenvolver os treinos. Vamos ver se essa luta vai acontecer mesmo. Press conference, encarada, os caras lado a lado, ver como é que tá de força cada um, né? Tamanho e tal. E agora, pra finalizar, eu falar aqui brevemente do Zico contra o Rico Verhoeven. Cara, o Rico Verhoeven, um dos maiores lutadores de kickboxing de todos os tempos, peso pesado, é King of Kickboxing. E o Alexander Usyk, um dos maiores pesos pesados, um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos, né? Invicto, ganhou 2 vezes aí do também até então invicto Tyson Fury, né? E unificou os cinturões aí dos pesos pesados. Ele é campeão aí de todos os cinturões aí que existem no boxe aí dos pesos pesados, né? É um cara muito, muito, muito bom. E assim, cara, é outro esporte pro Rico Verhoeven, né? Tanto é que aqui a gente vê, né? Mais 3 mil. Com certeza vai ser um cacete do Usyk. Muito difícil o Rico Verhoeven conseguir fazer alguma coisa ali, surpreender, dar um knockdown, fazer alguma coisa surpreendente. Mas é aquele negócio, né? A gente sempre para ver o IC, né?
E se o Rico acerta uma mãozona, o Zeke cai babando, o juiz encerra a luz, e se. E, bom, eu particularmente vou assistir esse e ver o que vai acontecer, né? Mas o que vai acontecer é bem óbvio, o Zeke vai jambrolhar o Rico Verhoeven, que possivelmente vai pro MMA na sequência. Foi oferecendo uma luta para ele no UFC contra o Derek Lewis, só que aparentemente ele ofereceram bem menos do que ele gostaria. Ele achou muito mais conveniente fazer essa luta contra o Zeke, que obviamente vai estar ganhando muito mais. Mas aí, né, pode ser que ele faça de repente uma luta contra o Francis Ngannou na Netflix, pode ser que ele vá pro UFC, vamos ver, né. Mas enfim, esse foi o vídeo, rapaziada. Passamos aí, fizemos uma resenha aí de 20 minutinhos, não vou prolongar mais não. Peço aí pra vocês deixarem o like, se inscrever, fazer toda aquela benevolência pra ajudar o amigo de vocês, tá? Tamo junto, até logo. Os